Adubos orgânicos e substratos são insumos que enriquecem o solo com minerais e vitaminas. São indicados para fortalecer as plantas que vão crescer mais saudáveis. Para nos explicar como que a gente escolhe terra, adubo e substratos para deixar o nosso jardim muito mais bonito e florido, eu recebo aqui a paisagista Ana Maceu. Aninha, seja bem-vinda à nossa casa. Oi. Você está toda florida hoje? Ó. Adorei, arrasou no seu look florido. Obrigada. Tem tudo a ver a gente saber alimentar as nossas plantinhas, né? Exatamente, isso é muito importante. A gente às vezes não tem muito essa concepção mesmo, né, de que a natureza precisa, a gente precisa ajudar o que a natureza faz. Exato. Né? Porque as plantas vão utilizando os elementos, então a gente precisa fazer uma reposição. Como pra gente também. Como no nosso corpo, na nossa saúde. Mesma coisa, a gente tem que comer plantinha também e água, né? Isso é super legal falar, né? Uhum. Tudo que a gente vai falar aqui, depois que eu uso, tem que regar as plantinhas, tem que regar as plantinhas, não esqueça. O que você trouxe pra gente? Trouxe uma variedade aqui, olha, pra gente ter assim... para perceber, né? Vocês vão perceber aqui que são cores e texturas diferentes. Uhum. Então, essa daqui, ó, essa é a terra que a gente tem lá no nosso jardim. Tá. Você pode ver que ela é um pouco mais clara do que esses outros aqui, tá? Por que ela é mais clara? O que muda muito é a matéria orgânica que está presente nela, tá? Então, o que é, no caso aqui, essa é a palhada, tá? É palha, folha de árvore que caiu e a gente vai deixando isso daqui. Então isso vai virando um certo adubo. Então aqui eu puxei aqui na beiradinha para vocês verem como ele fica no futuro, bem fininho. Bem fininho bem mesmo. fininho. Então isso daqui, com o tempo, vai se transformar em terra vegetal. Isso daqui também eu posso misturar junto com a compostagem. Então eu vou fazendo as minhas misturas. Então assim... É verdade, vou olhar, tá, Aninha, de Fica à novo? vontade, por favor. Porque é verdade, daí ele vai ficando tipo uma areinha, é uma como se terrinha vai mineralizando, né? Vai ficando cada vez, vai perdendo água, vai secando e ele vai virar esse material aqui. Aqui deve ter também um pouco de galinhos, né? Aparas de grama. Esse eu trouxe mais basicamente realmente a folha, que é aquela, eu posso fazer a varrição e colocar embaixo de uma árvore. Eu já estou fazendo, né, estarei fazendo aí já uma adubação para as plantas. Só de varrer e colocar no pé de uma árvore. Legal. Tá bom? Boa. E no caso da fibra de coco, é aquela que está substituindo, esse material está substituindo muito o xaxim antigo. Lembra que o xaxim foi proibido? A gente não acha mais para comprar, por lei. Ainda bem que a gente não pode mais fazer isso para não desmatar. Então, a tecnologia fez com que a gente conseguisse usar hoje a fibra de coco. Então, essa é uma fibra de coco que eu posso usar bastante nas orquídeas, que eu já vou falar delas. E esse daqui é o material, é o mesmo material misturado com um pouquinho desse daqui, num processo já mais adiantado. Então, esse chega aqui e esse chega aqui. Gostei. Isso com o passar do tempo, às vezes alguns aceleradores, né? Depende de como a gente está fazendo, né? Passa no picador, no processador. Então já tem hoje em dia, a gente pode até comprar máquinas próprias para fazer essa moagem, né? Essa picagem. Legal, gostei. Então aqui eu tenho o substrato para orquídeas. Pode ver que é bem diferente, né? Então aqui o que a gente tem? Tem um pouco de palhada, tem um pouco de casquinhas de pinos. Olha o carvão aqui também fazendo uma função aqui também, né, de liberar nutrientes para as plantas. Então esse daqui é excelente para as orquídeas. Para as orquídeas. E para as bromélias também, elas gostam muito. Põe em cima ou põe embaixo? Posso misturar. Misturar tudo. Posso. Mas eu já tenho jardim, o vaso, né, ou tá instalado, aí a gente pode colocar por cima. E daí dá uma misturada com o que eu tenho lá. Porque a gente sempre vai depois ter que mudar a terrinha, daí eu já vou misturando tudo. Perfeito. Boa. Aqui a gente tem o humus de minhoca, né? Então, o que é o humus de minhoca e o que é o esterco, né? O que são esses elementos, vamos dizer? Cocô. Cocô da vaca ou das aves e cocô das minhocas. Das minhocas. Então, é o famoso esterco, né? O humus de minhoca, porque esse material passou no tubo digestivo das minhocas.
Então, tem um processo diferente. E já esse daqui passou pelo tubo digestivo dos mamíferos, né? Dos mamíferos. E das aves também. Legal. Aqui a gente tem a palha de arroz. Esse aqui já é um material bem fofo, ele mantém uma certa umidade, ó, ele tá seco, mas e ele parece que tá molhado. Parece que tá molhado, né? E essa é a palha do arroz. Aqui a gente tá no Vale do Paraíba, tem muita plantação de arroz irrigado. Então aqui no Vale a gente encontra esse material com uma certa facilidade. Eu não sei se a nível Brasil se também é encontrado, né? Mas onde tem plantação de arroz é mais fácil da gente encontrar. Mas nas grandes lojas a gente consegue também. Consegue achar para comprar. E esse material ele melhora muito a condição do solo, né? Todos esses têm essa função de adubar, né? De fazer com que as raízes consigam se desenvolver, de melhorar a aeração no solo, mas esse daqui tem essa função assim que é muito rica, né? Nossa, eu gostei dele. Pode você pôr? Pode, fica à vontade. Ele não tem cheiro, é um material inerte, né? Ele passou por um sistema de queima, que é uma queima incompleta, então ele não virou cinza ainda. É a pura palha mesmo. Legal. Eu posso colocar junto para a orquídea, posso colocar no meu solo. Então, assim, daqui a pouco a gente vai fazer uma misturinha aí para os vasos. Gostei. É que olhando de longe, ele parece tão molhadinho. Isso, você vê que ele tá seco ele é realmente, sequinho. né? Gostei. Aqui a gente tem, o esterco eu já falei. Nós temos aqui agora esse material, esse é um substrato próprio para suculentas. Qual que é a diferença de tudo isso daqui? Aqui tem areia. Porque as suculentas precisam de um solo mais árido, que não absorva tanta água. Então a gente acrescenta areia a ele. Então pode ver que a cor dele também está diferente, mas é só por conta da areia. Tá? Então eu vou fazer uma misturinha para quem está em casa. Vamos, que a gente pode usar em quais plantas? Em qualquer planta? Fala o nome de uma planta para mim. Vamos na orquídea. Orquídea, pronto. Ó, esse material aqui, ele já tá pronto, porque eu já tenho carvão, já tenho um pouco de palhada. Se eu quiser enriquecer, eu vou colocar um pouco, vou fazer uma porção aqui. Posso colocar um pouco desse, posso colocar um pouco mais de folha. E aí eu misturo bem e tô fazendo aqui uma mistura, tô fazendo sujeira e bagunça. Não tem problema, porque a gente tem que fazer mesmo. E aí eu uso esse material para recolocar nas minhas orquídeas. Eu coloco direto no meu vaso. Boa. Agora, vamos dizer que eu quero mexer no meu canteiro, um canteiro que está no jardim com plantas de sol. Vamos dizer assim, flores, roseiras. Roseiras, bom exemplo. Gostei. Então vamos fazer um adubo para roseiras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha terra, aquela que tá terra lá perto, embaixo da minha roseira, faz de conta que é essa aqui, tá? É a terra que a gente tem dentro da nossa casa. Pode ver que ela é mais clara porque ela não tem a matéria orgânica, como eu falei. Ela tem muito pouca matéria orgânica. E ela também tá um pouco seca. Se a gente for pegar esse material, ele tem uma certa umidade já, esse aqui não tem. Então a gente vai pegar essa terra aqui, vamos dizer que eu faça aí uma medida de 3 colheres. Olha só. 3 colheres. Eu posso usar 3 medidinhas dessa, posso usar 3 baldes, 3 carrinhos, né? Depende do que eu vou fazer. De quanto que você tem ali de espaço. Exatamente. Aí eu vou colocar, 3 porções, mesma coisa. Legal. 1 para 1, né? 3 doses, vamos dizer assim, 3 medidas desse material, que é a terra vegetal, que eu comprei lá na loja de planta. Aquele saco grande que a gente compra. Aí eu tenho lá na minha casa, porque eu esqueci recentemente, quando eu mexi no jardim, um pouco de humus. Ó, minha roseira vai ficar top. Vai ficar cheinha, 2, cheia de rosas. E 3. Tô fazendo de tudo para 1 aqui, tudo na mesma medida, tá? Agora, tá vendo que a cor dela vai mudando? Lembra a cor que ela era, né? Então já tô acrescentando matéria orgânica e já tá ficando com outra cara. Então, para minha roseira ficar ainda melhor, eu posso colocar, qual que você prefere, Abi? O esterco ou a palha de arroz? Vamos colocar o esterco, que a gente tem mais, vamos dizer assim. Tudo bem. Então a gente vai colocar agora
o esterco é bem forte, eu coloco menos. Uma só boa. dose. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando matéria orgânica enriquecida. Então, esse meu solo já mudou completamente. Olha só a diferença. A cor é outra. A cor é outra. E aí, como eu quero dar que a minha roseira dê muita flor, eu posso acrescentar, além de todo esse material que é orgânico, o famoso adubo de bolinha, que aqui já está picadinho, mas que pode ser 4,14,8. São receitas, medidas que já existem para vender nas lojas. Você já compra pronto. Já compra pronto. Fala, eu quero adubo de bolinha. Toda loja já sabe. Então tem o 4,14,8 que é bom também para flores. Tem o 25,20. Tem uma série de outras formulações. No caso, esse daqui ele já está picado e já está moído. O que é o adubo de bolinha? O que é ele? Ele é um mineral que está na natureza, que também está dentro desses elementos, só que aqui ele foi sintetizado pelo homem, tá na indústria. Então, entendi. Esse aqui é um químico, ele não é um agrotóxico, que muita gente confunde. Sim. Ah, isso é agrotóxico. Não. Ele é um adubo. Aqui tem nitrogênio, fósforo, potássio, zinco, molibdênio. Lembra aquilo que os médicos falam pra gente consumir? É a mesma coisa. Então, é um suplemento. Isso. Legal. Ele não deve nunca ser usado sozinho. Porque ele não agrega ao solo. Esses aqui são todos agregantes. Ele facilita, ele melhora, ele condiciona. E esses todos têm organismos vivos. E esse daqui não tem. Tá? Boa. E aí a gente vai vir, olha só, agora eu vou mudar de colher. E aí eu vou acrescentar uma quantidade menor. Tá? Tá. Coloquei, então, 3... Né, de cada uma, coloquei uma daquela. Do esterco, que ele é forte. Que é forte. E aí eu coloquei uma bem pequenininha dessa. Então essa é uma formulação que eu posso usar para minha roseira. Posso colocar no vaso, posso colocar no canteiro, né? Que a gente está supondo para um canteiro. Para usar no canteiro, eu simplesmente jogo em cima, afofo, né, a planta como um todo ali em volta. E se eu quiser num vaso, eu faço a retirada de 1/3 de terra e eu acrescento esse material. Legal, num vaso, então tira 1/3 e coloca esse material. Isso, eu posso fazer isso de tempos em tempos. No máximo, a cada 2 anos é importante fazer. Para dar uma nova revigorada nas plantas. É um tempão. Bastante tempo, Você pode fazer isso uma vez e você vai ter só 2 anos depois. Isso. E onde que eu posso usar, por exemplo, o coco? A fibra do coco vai muito bem com as orquídeas também. Mas esse substrato eu estou usando praticamente em tudo o que eu poderia usar o xaxim. Então, lembra, a gente usava muito xaxim, samambaias, chifre de veado. Então, são plantas que elas não têm não têm flores e precisam de um solo bem fofo. Então, pode ver que ele é bem fofo, né? Ele tá com uma certa umidade, ele é bem fofo, bem aerado. As raízes... quer saber sobre os antúrios. Esse é ótimo, esse é ótimo pro antúrio. Porque o antúrio, ele não armazena água, né? Mas ele tem uma certa resistência. Então, esse material é excelente para colocar no substrato dele. Muito perfeito, bom. Antúrio. Gostei. Vai gostar muito desse material. De modo geral aqui, né? Todas essas misturas que a gente faz, eu gosto muito de falar para todo mundo assim. Vamos ver o que tem. Então, quando eu vou fazer um serviço na casa de alguém, eu abro o armário e procuro lá o que eu tenho. Então, com o que a gente tem, a gente lança a mão daquilo. Porque às vezes a pessoa tem um esterco lá que comprou do vizinho, a gente pode usar ele, né? Ou tem o humus de minhoca, tenho fácil acesso, eu consigo comprar, a gente usa ele. A palha, todo mundo que tem uma arvorezinha, uma plantinha vai ter. Quem tem um pedacinho de grama, fez o corte da grama, vai ter também. Então, é muito fácil esse material, porque ele está na natureza, está dentro das nossas casas, né? Quando a gente faz a compostagem, a gente vai fabricar esse material, né? Legal. A gente vai fabricar dentro de casa esse tipo de resíduo que é orgânico, que é natural, né, que está dentro da nossa casa. A gente já comprou, já comemos a banana, a casca vira adubo. Muito bom. Uma dúvida que eu tenho, eu adoro girassol, Aninha. Mas não vive.
Não, porque ele é sazonal. Ele tem um ciclo de vida dele, que é quando ele floresce, aí ele entra em declínio. Então ele floresce, fica lindo, maravilhoso, aí ele entra em declínio. Mas então, é muito rápido. É rápido. Mas tem uma planta que chama margaridão. Ele é um arbusto bem grande, ele fica com 2,5 metros. Ele dá pra gente ter em casa. Se você tiver um pouco mais de espaço, ele também some. Mas onde caiu a semente, todo ano ele brota. Ai, que legal. E é muito legal, ele fica bem grande, floresce muito. De longe você vê assim, você fala, ai, que delícia. Que delícia. Porque é muito bonito. Mas o girassol em si, ele tem essa questão por ele ser sazonal, né? Ele vai secar, ele vai entrar em declínio. São as plantas que a gente chama, né, plantas de inverno, plantas de outono. Então, cada planta tem o seu sistema, né, seu período de florescimento. E o girassol passa por isso. E aí, acabou? Acabou. Nossa, Acabou. Você põe ele só uma vez lá, ele tá feliz. Depois ele ficou triste e não volta mais. Tem que semear de novo. Tem que semear de novo. Ou semeia, ou vai fazendo a troca, né? Eu gosto muito, né, em alguns clientes, de deixar um espaço só para fazer troca de plantas. Aqui a gente troca a cada estação. Legal. Então aí vai fazendo essa reposição. E se você tiver sorte, no ano que vem o girassol brota, naquela sementinha que caiu. Mas aí tem que deixar realmente a semente secar no pé, né? Daí a semente cai e ali você daqui a pouco você vai ter um girassol orgânico. Olha, foi de 7 ciclos. Vou tentar, 7 ciclos. A gente tem que ter paciência, a natureza. Isso mesmo, perfeito. Aninha, a gente tá falando de canteiro. O que a gente pode colocar num canteiro, né? Aqui você já ensinou os adubos, mas o que plantinha? O que a gente pode colocar que sempre vai ficar bonitinho, florido, pra colocar, sei lá, de repente em frente em casa? Sabe quando as pessoas têm um pedacinho de terra ali? O que eu posso colocar pra ficar bonito? De planta que você fala? Então, se a gente estiver falando de uma área de sol, a gente pode trabalhar. Deixa eu ver o que você tem aqui que são de sombra, né? Tá? Tudo que tá aqui é de sombra, mas de sol você vai ter as margaridas, que são baixinhas, tem as de 30 centímetros a 50, você tem érica. Será que a gente consegue pôr no vídeo? Será que é? Pede pro diretor. Diretor, procura a Érica Procura a Érica pra Google. gente. Dá um Ele tá Google. procurando. Procura a Érica, que a gente vai achar ela. Você pediu, eu vou falando. Não, vai falando. Agora eu quero saber quem que é essa Érica. Puxa a Érica aí. A Érica tem branca e cor-de-rosa. É uma forraçãozinha de, no máximo, 40 centímetros. Ela é muito bonitinha. Que legal. Temos também a possibilidade de lavandas. A lavanda fica linda. Minha mãe fez em casa. Roupa. Lavanda, fica coisa linda. Fica mesmo. Azulada, verdade, minha mãe meio fez. lilás, fica muito bonito. E floresce bastante, abundantemente ao longo do ano. Não é só no inverno, como muita gente acha. A lavanda passou o inverno. Não, ela fica o ano todo hoje em dia. Ai, que legal. E fica muito bonita. E perfuma, né? E a gente pode colocar também, assim, um canteiro de alecrim, um canteiro de manjericão. E não necessariamente por conta de ser alimentar, né? Porque fica realmente, perfuma muito, fica muito bonito. O alecrim dá bastante flor, né? E a gente pode fazer o mesmo tipo de Pode fazer adubo, o mesmo, porque tudo. Esse daqui que eu falei é principalmente para planta que dá flor, né? Porque a gente acrescentou o adubo mineral. Então eu falo que é um engorda-gato, né? Porque tudo que eu tenho e tudo que está aqui também tem na natureza, só que aqui está concentrado. Por isso que a gente põe uma pequena dose. Não, todo o resto foi um pouco mais. Como esse também é bastante forte, né? Quando a gente fala de esterco, a gente também está falando do esterco de aves e de gado, né? Então o de ave também é mais forte, então a gente precisa usar um pouquinho menos, né? Boa. E a gente pode deixar esse preparo pronto? Porque a gente sabe que na feira, principalmente, tem lá os... Sumiu da minha cabeça. Mas você sabe o que eu tô falando, né? As jardineiras? As jardineirinhas ali. E a gente tem também o que vai às frutas. Que a gente... Caixote, diretor, obrigada. Eu posso fazer e deixar armazenado num caixote. E sempre que eu precisar ali, eu vou tirando. Dali. Não fica velho. Então, ai, que legal que você falou isso. Vou dar uma sugestão melhor até do que no caixote, num saco. Então você pega esse material, pode ser essa mistura, pode ser qualquer um desses aqui, menos esse, tá? Eu coloco num saco e fecho a boca. Então, a umidade dele, que ela tem uma umidade, ela vai ficar mantendo aquilo vivo. Vai ficar acontecendo ali um ciclo. Se eu deixar numa caixa, ela vai perder o ar, vai perder a água que está no solo. E aí ela vai ficar seca e estéril como essa daqui.
Agora, o que diferencia uma terra boa, vamos dizer, essa terra aqui que eu tenho lá na minha casa, de uma terra vamos dizer, estéril, de uma terra, do mesmo lugar, de uma terra fértil. A água vai ter um papel fundamental. Quando eu tenho uma terra seca, eu acabei com toda a vida que tem ali. Pelo menos a vida que a gente enxerga. Ela foi perdendo os micro-organismos vivos. Quando a gente acrescenta água, em uma semana eu já começo a ver vida surgindo. Que legal. Então começa a brotar matinho, começa a aparecer bichinho, vai aparecer de tudo ali. Então, o mais importante, né, de tudo isso é a água. É a água. Né? Quando a gente acrescenta água numa terra, num solo, eu já estou deixando aquele material mais fértil. Adorei. Diretor procurou a Érica. Vamos ver se a Érica é a verdadeira. Tem 2 tipos de Érica, assim, que eu posso falar. Ah, é essa mesma. O diretor acertou. Olha, diretor, achamos a Érica. Essa é a Érica. Ela é uma planta ela dá essa quantidade de flor o ano inteiro. É exatamente isso. Tem branca, lilás e rosa. Pode ver que nessa mesmo vaso tem a lilás e a rosa, né? Porque tem um rosa bem pink. Ah lá, ele achou no chão. Ah lá, exato. É essa mesmo, perfeito. Adorei. Então assim, num canteiro fica muito bonitinho no chão. Gostei da dica. Na frente da casa, fica muito legal. A lavanda compondo também vai ficar muito bonito. Adorei, Aninha. Você viu que eu fiz um monte de pergunta que você vai falando, eu vou imaginando os espaços que tem em casa, o que a gente pode fazer, se eu já posso deixar meio caminho andado ou não, viu? Só foi bom eu perguntar. Tô igual o diretor. Tô fazendo várias perguntas. Tá certo, isso é bom. A gente tem que ir trocando, porque é tanta informação que é muito fácil de eu chegar aqui e passar alguma coisa. E se a gente tiver tempo, a gente tem que... Eu vou olhar em casa, porque eu ainda vou melhorar lá, né? Que eu acabei de mudar. Aí eu vou olhando e falo assim, o que a Aninha falou mesmo que eu tinha que fazer? Daí eu fico tentando relembrar a pauta. Legal, falei, então quando ela vier, eu vou fazer um monte. Pode mandar dúvida, também, viu, gente? manda sim. Pode pôr no Instagram, fique à vontade mesmo. Então, ó, já que ela tá falando, aproveita, siga a Aninha, ó, @jardins da Ana, tudo junto. E o telefone é o 12 99141 1984. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Prazer. Adorei você, alegria. Florida como sempre. Muito obrigada. Hoje eu trouxe flor de outro jeito. Muito linda. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Beijo pra Até você. Logo.